Olá a todos e a todas, sejam bem-vindos, bem-vindas ao canal. Vamos dar continuidade ao nosso estudo do cálculo diferencial integral. E, bem, a gente está nesse tópico de derivadas, né? Então, já que a gente está nesse tópico de derivadas, vamos calcular, né, derivadas ahm, de algumas funções trigonométricas. Então, de algumas funções trigonométricas, tá? Bem, aqui que a gente vai fazer, a gente vai calcular duas derivadas apenas. A da função seno e cosseno. As demais funções trigonométricas, se vocês forem perceber, pelo menos as mais usuais, né? Tangente, cotangente, secante, cossecante, todas elas são definidas em termos de seno e cosseno, ou seja, ou é 1 sobre cosseno, ou é 1 sobre seno, ou é cosseno sobre seno, né? Então, basicamente, é só usar as regras que foram vistas nos vídeos anteriores, de você derivar quociente e usar o que a gente vai fazer aqui hoje, por seno e cosseno. Tá? Então, eu vou deixar listada as demais derivadas e vai ficar como exercício, né? Provar, tá? Então, a gente vai ao cálculo da derivada da função seno. Essa é a função seno real, né? Bem, vamos. O que eu quero falar antes de começar a escrever? Ahn, a gente não sabe bem o que é o seno, né? Como é que a gente associa a cada x real o seno de x, né? Até agora a gente não viu, não sabemos nem. ah, claro, né, da trigonometria a gente sabe o que é o seno, tá? Tem a ver com um triângulo retângulo, né? A razão do cateto oposto a um ângulo sobre a hipotenusa, mas a gente não tem ferramentas nem fundamentos para falar sobre isso aqui agora. Mas a gente vai supor que a gente sabe o que é o seno, tá? E as suas propriedades. E a gente vai usar o que a gente fez no vídeo de limites, que foi calculado um dos limites fundamentais, que é o limite seno de x sobre x quando x vai a zero, né? Então tá, né? Ahn, vamos usar aqui, tá? Tá, vamos usar aqui o fato que obtemos em nosso nossa discussão sobre limites. Peraí, deixa eu apagar isso daqui. O fato, vou pôr entre aspas, que este limite, quando o h vai para zero, seno de h por h é igual a 1 durante o cálculo da derivada. Da derivada de seno da função seno, tá? Então tá, isso daqui vai ser usado quando a gente estiver trabalhando aqui. Bem, vamos lá então, né? A função seno está definida em toda a reta, e a gente vai começar, né?
pra gente calcular a derivada num ponto x, né, temos que avaliar quanto que vale desculpa, eu só esqueci de falar uma coisa. E também, né, que a gente vai usar o fato de que o seno de A mais o B, isso daqui é é um resultado da trigonometria, tá? C seno de B cosseno de A, né? Soma de arcos, né? Beleza. Então tá, voltando, né? O que seria a taxa média de variação da função seno num ponto x? Hum, É justamente o que está aqui, só que a gente tem um leve detalhezinho, né? Isso daqui é a taxa de variação da função seno. Eu vou escrever assim, ó. Delta seno no ponto x por h. Né? Isso daqui, se a gente usa essa regra, a gente tem seno x cosseno h mais seno h cosseno x menos seno x. Tá? Tudo isso dividido por h, tá? Então tá, né? O que a gente vai começar a fazer? Então a gente vai falar assim, então, para cada x real fixo, fixemos qualquer xzinho real. Considere agora a taxa média de variação. A gente já definiu isso, que é essa razão entre a diferença da função no ponto x mais h e o x dividido por h. Então tá, a gente vai olhar para... Vamos querer calcular a taxa média de variação da função seno, nessa função seno. Né? Então tá, é isso daqui que é a taxa média de variação. A gente pode embelezar um pouquinho isso daqui e juntar os termos, usar, por exemplo, o seno de x, aí vai ser cosseno h menos 1 sobre h, mais vai ficar cosseno x seno h sobre o h. Isso daí é o que está... é a taxa de variação média da função seno de x no ponto h. Bem, a gente viu aqui que aparecem duas expressões, tá? Uma vez que você fixa o seu x, e este objeto aqui, ele só depende de h. Isso aqui você pode encarar como uma função de h. Só que não está definido para o h igual a zero. Bem, uma vez fixado o x, isso é só uma função de h. Então, isso daqui são constantes, né? Aí você pode pensar assim, a gente sabe o seguinte, quando a gente faz o h tender para zero, isso daqui vai ser 1, isso tende para cosseno de x, mas isso daqui, para onde que vai? A gente sabe calcular esse limite? Interessante pergunta, né? Bem, ainda não sabemos calcular esse limite, mas na verdade a gente sabe, é só a gente usar um truque, tá? Bem, então recordemos que
O cosseno de A mais B é cosseno de A, cosseno de B, menos seno de A, seno de B. Daí, temos o seguinte. Se você escrever cosseno de H, você sabe que cosseno de H vai ser cosseno de H sobre 2 mais H sobre 2. E usando essa fórmula aqui com A igual a B igual a H sobre 2, a gente vai ter aqui cosseno ao quadrado de H sobre 2. Isso daqui ao quadrado não é composição de função. Menos seno ao quadrado de H sobre 2. Bem, aí a gente tem o que, pessoal? A gente usa a identidade, a relação fundamental da trigonometria, que é o seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x é igual a 1. Bem, a gente vê que o cosseno vai ser 1 menos seno ao quadrado. Então, isso daqui, tudo que está aqui, vai ser 2 vezes seno ao quadrado h sobre 2. Uma vez usada, uma vez usada a relação fundamental da trigonometria. Essa daqui é a relação fundamental da trigonometria. Tá? Para quem se esqueceu. Então é importante a gente se lembrar disso. Né? Então, na verdade, o cosseno, a gente pode estudar esse limite aqui só olhando para o seno. Né? Bem, então, o que acontece, né? Logo, a taxa de variação, a taxa média de variação da função seno no ponto x fica, bem, essa taxa vai ser, e como é que vai ser isso daqui? Vai ser delta seno x dividido por h. Esta expressão que está aqui, a gente pode substituir por isso daqui, tá? E vai ficar como? Vai ficar o seno x, cosseno h menos 1 sobre h, pode ser escrito como sendo, né? Pelo que a gente viu aqui em cima, você passa 1 para lá e divide com, passa o 2 dividindo. Então vai ser cosseno h menos 1 vai ser menos 2 vezes seno ao quadrado de h sobre 2. Vai ter um h aqui. Vai ter um hzinho aqui. Mais cosseno x seno de h sobre h. Bem, eu acredito que agora a gente esteja em condições de
de fazer os cálculos, né? Mas se não estiver, eu faço mais uma igualdade aqui. Se vocês observarem, isso que está aqui vai ser menos seno x. Aí eu vou escrever o que está aqui. Vou separar esse quadrado aqui em dois, tá? Vai ser o quê? Aqui vai ser seno h sobre 2 sobre h. Você vai passar esse 2 dividindo aqui com h. E essa igualdade aqui, ela vai de fato acontecer. Mas tem um outro detalhe, né? Fica sobrando aqui um seno ao quadrado h sobre 2, né? O argumento. Bem, daí a gente já tem uma boa noção do que está acontecendo aqui. Opa, h ao quadrado não, só seno. Seno h por h. Aí o que está acontecendo aqui? Isso daqui eu vou só separar. Dentro desse parênteses eu vou fazer 2 também. Esse parênteses aqui e esse daqui, né? Bem, isso que está aqui é a mesma coisa que está aqui, só que dividido por 2 no argumento e aqui também. Bem, então quando a gente faz o cair para zero, tá? Esses dois limites aqui vão ser iguais. Mas e esse daqui? Como é que fica? Bem, eu acredito que vocês concordam comigo, tá? Que este limite aqui tem que ser zero quando h vai para zero. Isso daqui a gente já meio que viu nos vídeos anteriores sobre a função seno, mas bem, então tá, vamos usar, né? Usando que o limite seno de x quando x vai para zero é igual a zero, então teremos então para cada x fixado que a derivada da função seno no ponto x, né? Então a derivada da função seno no ponto x, que a gente, ao invés de usar essa notação toda aqui, a gente só põe seno linha de x, ou você põe seno x linha, assim, tá? Só a mesma coisa. Vai ser o limite, quando o h vai para zero, delta seno x por h. Mas o que é este limite? Esse limite vai ser o seguinte. Vocês podem ver que esse limite aqui vai ser seno x. Né? A gente já está usando que o seno x ele é constante com respeito ao argumento h, então a gente pode tirar fora do sinal do limite. A gente já viu isso? Então vai ser limite de seno h sobre 2 sobre h sobre 2. E, bem, o limite do produto é o produto dos limites, então a gente pode pôr um outro limite aqui. Vai ficar seno h sobre 2, tá? Mas, usando também o fato do cosseno ser não depender de h, então ele é uma constante, a gente pode tirar fora do sinal do limite. Bem, isso daqui vai ficar assim, então, basicamente a gente já sabe calcular todos esses limites que estão aqui dentro, tá?
Bem, a gente viu que esse limite aqui, ele é igual a 1, tá? Esse é aquele limite fundamental que a gente viu, esse daqui. Tá? Esse limite a gente sabe que é 0, tá? E esse daqui é 1. Tá? Então você vai ter o quê? Você vai ter... isso daqui vai ser menos seno de x vezes 1 vezes o 0. Então, 0, né? Então, tudo que está aqui é igual a 0. E tudo que está aqui, deste lado aqui, mais só vai ser cosseno x. Né? Então, o que está aqui de fato é apenas cosseno x. Né? Então, a derivada do seno é o cosseno. A derivada da função seno, vamos escrever mais direitinho, né? Da função seno é a função cosseno. Beleza. Então, isso é importante. Tá? Agora a gente vai ver a derivada da função cosseno e aí a gente acaba isso daqui por hoje, tá? Bem, então vamos lá, vamos falar agora da função cosseno. Aqui a gente já vai partir direto para o cálculo, tá? Porque a gente já fez várias considerações aqui. Tá? Então, tá, já vou por assim, né? Vamos direto aos cálculos. Bem, a taxa média de variação da função, tá? Função cosseno, essa função aqui, vai da reta da reta, no ponto x, tá? Esse x é um x arbitrário, é dada por... Tá? Então, a taxa média de variação dessa função vai ser a delta cosseno x sobre o h. E pela definição, isso daqui vai ser cosseno x mais o h menos cosseno x por h. Né? Bem, aí o que a gente tem, né? Se a gente olhar para as identidades que a gente viu, as trigonométricas, né, sobre, por exemplo, o cosseno da soma, a gente vê o seguinte, né? Disso daqui segue que essa taxa se escreve como cosseno x cosseno de h menos seno x seno h menos cosseno x dividido por... Opa, peraí. Menos cosseno x dividido por h. Aí a gente pode fazer o quê? A gente pode pegar esses termos aqui que são comuns e escrever o seguinte: cosseno x, né? Ele vai ter cosseno h menos o 1 sobre h. E a gente vai ter o que aqui? Menos o seno x. Seno h dividido por h.
Bem, a gente já fez os cálculos aqui. A gente pode. Já viu que a gente pode reescrever cosseno de h menos 1 como sendo menos 2 vezes seno ao quadrado h sobre 2 sobre o h. Tá? Bem, aí a gente pode pensar assim, olha aqui, né, porque a gente pode fazer isso, né, porque foi isso que a gente fez aqui, ó. Então, cosseno de h menos 1 é menos 2 seno ao quadrado de h sobre 2. Foi isso que eu fiz aqui. Menos, aí vai ter o seno x e vai ter seno h sobre o h. Aí o que acontece? Aí a gente já tem boa parte do caminho andado, né? A gente já tem menos 2 cosseno x, né? E vai ter seno h, ah, seno h sobre 2, h sobre 2, né? É só a gente observar isso, né? E aqui a gente vai ter também o quê? A gente vai ter seno h sobre 2. Só falta esse termo aqui. Menos, vai ficar menos o seno x seno h sobre o h. Então a gente já tem basicamente tudo feito, né? Logo, a derivada da função cosseno no ponto x é bem, isso daqui vai ser o cosseno, a gente denota assim no geral. Vai ser o limite dessa taxa aqui, quando você faz o h ir pro zero. Então vai ser delta cosseno de x por h. Né? E basicamente isso seria obter que vai ser menos 2 vezes cosseno x, usando a regra do que você pode tirar constante para fora do sinal do limite. Você tira a constante do sinal do limite, h sobre 2. Seno h sobre 2. Menos, aí vai ficar seno, você pode tirar o seno do sinal do limite. Limite h vai para zero. Seno h por h. Bem, a gente já viu que isso daqui vai para 1, isso daqui vai para 0, isso daqui vai para 1. Então, esse limite aqui vai ser menos o seno de x. Né? Então, a gente viu que a derivada da função cosseno é menos a função seno no ponto x. Então, isso é o que a gente obtém, né, sobre as derivadas dessas funções. Tá? O que a gente fez aqui, a gente só usou algumas identidades e foi trabalhando. Tudo bem? No próximo vídeo, eu acho que é interessante a gente calcular as derivadas das demais funções, mas a gente pode ir vendo isso no próximo vídeo, tá? No próximo vídeo eu vou calcular das demais funções trigonométricas. E daí a gente vai para a função exponencial, logarítmica, né? E a gente vai seguindo, tocando o nosso barco aí, tá? Obrigado a todos e a todas pela atenção
Aguardo vocês no próximo vídeo. Tchau.